Se você é estudante de nutrição, você precisa assistir esse vídeo até o final. Prazer, me chamo Igor, sou nutricionista há 6 meses e eu vou te dar algumas dicas do que me ajudou a ter consistência nos meus atendimentos de forma autônoma. Primeiro de tudo, o seu curso ele é fantástico, principalmente se você é autônomo. Então você mesmo cria seus próprios horários, você pode trabalhar de casa, consegue fazer outra faculdade, que nem eu estou fazendo outra faculdade, agora é de educação física, justamente porque eu tenho tempo para fazer isso. Eu não sou CLT que tem que cumprir aquela carga horária diariamente, semanalmente, mensalmente. Eu faço meus próprios horários, eu faço a minha agenda. Então até pesquisei aqui, a obesidade hoje no Brasil, 55% da população no Brasil, ou seja, mais de 110 milhões de pessoas, hoje no Brasil estão obesas, com sobrepeso. Estão com sobrepeso. E olha essa oportunidade que a gente está tendo. Nós seremos profissionais que irão tratar esse tipo de pessoa, tá? A gente vai dar saúde, qualidade de vida para esse tipo de pessoa. E são milhares de pessoas, então é uma área que está crescendo muito. Tem bastante gente agora ingressando no curso, mas o mercado não está saturado como é saturado na odontologia, no ramo do direito. Nossa, no direito hoje no Brasil tem muitos advogados, que é saturado na medicina veterinária. O nosso curso não, o nosso curso ele está em ascensão e tem demanda. Isso faz você ganhar mais, mas a gente precisa trabalhar desde a graduação, e isso acontece desde agora. Acontece que muitas pessoas esperam se formar para ter uma atitude inicial. Eu vou me formar agora que eu vou começar. Não, você tem que começar desde agora. Então, isso que me ajudou a hoje ter média salarial. Claro que eu quero bater 10k líquido por mês, essa é a minha meta até o final do ano, mas hoje em dia já estou tirando ali 6.700, quase 7 mil por mês, de forma regular, desde janeiro até agora no mês de junho. E essas foram algumas coisas que eu fiz desde a graduação. Primeiro de tudo, as redes sociais, principalmente o Instagram. Então, é importante desde já a gente trabalhar as redes sociais. O que seria trabalhar as redes sociais? Não só ficar fazendo posts informativos estáticos. Isso é importante, mas não é tudo. A gente precisa ter o contato já com as pessoas, contato com os nossos seguidores, porque esses serão futuramente os primeiros a se consultar conosco. Então, desde já, começa a compartilhar a sua rotina, a rotina da sua alimentação, de preparar receitas, ter comunicação verbalmente com seus seguidores. Isso faz toda a diferença. Colocar enquetes, principalmente story. O pessoal gosta de ver o dia a dia de estudante de nutrição. Você indo para a faculdade, você falando que está estudando bioquímica, anatomia, compartilhar story, compartilhar que você está lendo um artigo científico, colocar o resultado desse artigo, você treinando. Isso também, não só musculação, mas qualquer outra atividade. Isso gera engajamento, gera contato ali com a pessoa que, talvez essa pessoa aqui futuramente possa me consultar. Então você já vai criando no subconsciente dos seus próprios seguidores uma imagem que essa pessoa será um excelente profissional quando se formar. E isso eu fiz desde o primeiro semestre. Eu compartilhar minha rotina, meus treinos, minha alimentação, receitas e tudo mais, tá bom? Então faça isso. E outra coisa que vai te ajudar muito quando você se formar. 2 coisas que captam pacientes. Primeiro de tudo, conhecimento. Você tem que ter conhecimento, você tem que saber o que você está fazendo. Então por isso você tem que estudar. Não só o que está ali na faculdade, mas correr atrás do conhecimento. Cada um você vai se identificar com alguma área. Eu, por exemplo, me identifico com a área de nutrição esportiva. Então, comprei ali meus primeiros livros de nutrição esportiva, li bastante sobre artigos relacionados, mas isso abriu portas para eu conhecer outros nichos da nutrição, como a nutrição clínica. Então, também me envolvia com quadros clínicos. Então, eu me tornei uma pessoa que consegue falar quase tudo sobre a nutrição. No mínimo, eu sei conversar sobre a área da nutrição. É claro, depois você vai se aprofundar em alguns temas, mas é importante você já ter o conhecimento, você se aprofundar, não ficar na superfície, até porque hoje em dia todo mundo fala sobre nutrição, todo mundo sabe alguma coisa de nutrição, carboidrato, gordura, isso é o básico, todo mundo vai saber. O que você deve saber é, por exemplo, uma pessoa diabética tipo 1, ela toma insulina basal.
precisa de um pool de dose de insulina, com a dosagem de carboidrato. Você sabe quanto que é a dosagem de carboidrato para cada dose de insulina, cada pool de insulina? Então, isso vai te fazer um diferencial. Você sabe, por exemplo, quantas gramas de proteína é necessário para fazer a síntese proteica? Se essa quantidade precisa ser dividida em cada refeições, ou você pode comer todas em uma refeição, 2 refeições de uma vez? Então, se aprofundar é não ficar no senso comum, é ir nos detalhes, e isso vai te fazer um excelente profissional. E saber transferir isso de uma maneira clara, não só com palavras difíceis, isso também é um diferencial. E outra coisa que muitos nutricionistas falam que não importa, que não tem relevância assim, é o nosso próprio marketing. A maioria das pessoas que passam comigo falam assim: pô, Igor, eu passei com você porque além do seu conhecimento, você meio que dá o exemplo. Você tem uma boa alimentação, pratica atividade física, você toma água e se hidrata. Então isso gera uma empatia, gera um grau de, pô, eu quero seguir o exemplo desse profissional, eu quero me tornar, ter uma rotina parecida com esse profissional. Isso faz com que a pessoa tenha você como seu nutricionista. Isso não sei o que fala. Então, por isso que muitos profissionais falam que não. A própria minha sala sempre foi contra esse pensamento, mas, enfim, ele é difundido na sociedade. Muitas pessoas, por exemplo, falam: você passaria com um dentista com dente podre? Ou você passaria com um médico fumante? Então, você ser um exemplo para o seu paciente é de extrema importância. Então, você é seu próprio marketing. Podemos debater muito sobre isso. Isso não sou eu que estou falando. Tô falando que muitos pacientes que fecharam comigo, fecharam por esse motivo, tá bom? Mas como eu falei, você pode ser os dois. Você pode ter os dois, ou você pode ter um dos dois. Mas o que você não pode fazer é não ter nenhum desses dois. Você não pode ser ignorante e não ter nenhum tipo de conhecimento. Tão pouco você não deve ser seu próprio marketing. É um ou outro, ou os dois, tá bom? Outra coisa que você precisa saber, na verdade fazer, é um curso de antropometria. É utilizar as medidas corporais para determinar massa muscular, massa gorda, estatura, diâmetro ósseos, circunferências, dobras. Então tudo isso é o estudo da antropometria. Nós somos formados por 4 tecidos ou 5 tecidos, depende do protocolo. O meu protocolo que eu utilizo é o Isaac. Então o Isaac ele vai determinar massa óssea, massa muscular, massa gorda, massa residual. Tem alguns outros protocolos que utilizam até a massa epitelial, ou seja, pele. Então o nosso corpo ele é dividido em 4 e 5 componentes dependendo do protocolo. E você saber isso 2 anos antes, para você já ter a prática, vai fazer a total diferença. E você fazendo isso antecipadamente, você vai poder ter a prática com amigos ali, familiares, para tirar essas medidas, porque não é uma coisa simples. Não é fácil tirar a medida corporal, muito menos analisar. Acredito que a parte de medir, de mensurar, é a parte mais fácil. Agora, interpretar os resultados é a parte mais difícil. Então, quanto mais tempo você tiver com essa prática, quando você se formar, você vai transmitir mais segurança para o seu paciente na hora do atendimento. Outra coisa que você precisa saber, eu achei que até era óbvio, até ler alguns comentários no YouTube, que você precisa ter contatos com as plataformas, com os softwares de dieta. Gente, isso é o básico. Você é um futuro nutricionista, você precisa ter contato com essas plataformas. Você precisa saber como montar um plano alimentar, como fazer as substituições. Eu utilizo o Dietbox, mas tem Web Diet, enfim, e tem outros. Você já precisa ter contato. Eu lembro que tem a versão estudante no Dietbox. Cara, eu desde o começo eu já ia lá, verificava, fazer minha própria dieta. Começa a fazer sua própria dieta, coloca as quantidades ali, vai brincando com o software, vai tendo experiência desde a graduação, já começa a ter essa experiência. Não deixe para se formar para começar a fazer, tá bom? Então, essa dica é muito boa. Comece a fazer sua própria dieta através dessas plataformas. E por último, o que você precisa fazer já é começar a montar de forma gratuita, né? É claro que a gente não pode fazer isso, mas ali, fazer um plano alimentar para você, para sua mãe, para o seu pai, para sua irmã, para sua avó, já vai tendo esse contato de uma forma artificial. Até na minha faculdade, a gente teve algumas atividades que simulava um atendimento nutricional. Começa ali fazendo um atendimento com a sua mãe, com essas pessoas que eu falei. Claro que você não vai cobrar nada porque é contra a ética, mas não espere se formar para
já ter esse contato. Comece desde agora, porque você vai ver que não é só a dieta, é você entender a rotina, é você entender as substituições. Cada pessoa tem uma peculiaridade, e saber tratar, lidar com isso faz a total diferença para ser um grande profissional. Então, não deixe para se formar para já começar a fazer esses pequenos simulações de planos alimentares para as pessoas que você conhece, as pessoas familiares, tá bom? É claro que você não vai cobrar, porque isso aqui não é um incentivo, tá bom? Você não vai cobrar, é contra a ética, não faça isso. Mas já tenha contato, que isso vai fazer diferença para você, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui no vídeo, curte, compartilha e até o próximo vídeo.